Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos alegres, né? Estamos felizes porque podemos, mesmo que à distância, continuar a estudar, a falar sobre a palavra de Deus no livro de Provérbios. Estamos com os nossos corações apertados, certamente gostaríamos de estar juntos para fazermos este estudo, mas enquanto isso não nos é possível, o fazemos por meio da internet, né? Por meio dos recursos que o Senhor Deus nos concede. Eu quero chamar os irmãos, convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias neste momento, no livro de Provérbios, capítulo 16, para que nós façamos essa leitura. Provérbio 16, para darmos continuidade a este estudo que nós estamos fazendo neste livro. O livro de Provérbios 16, o livro de Provérbios, no capítulo 16, está registrado da seguinte forma: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até seus inimigos vivam em paz com ele. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão de seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e remédio para o corpo. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim é caminho de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O perverso semeia discórdia, e o difamador separa os maiores amigos. O violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem pisca os olhos imagina o mal, quem morde os lábios o executa. Os cabelos brancos são uma coroa de honra e que é encontrada no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas a decisão procede do Senhor. Então, a partir deste texto, nós podemos observar alguns detalhes. É interessante que ele, semelhantemente ao capítulo 15, nós podemos identificar um quadro, uma espécie de um quadro neste texto, onde ele tem uma moldura superior, uma moldura inferior e a tela. E o que é isso? A moldura superior vai mostrar-nos a respeito da soberania de Deus. Fala do fato de que Deus ele governa a história, de que Deus tem controle sobre a história da humanidade, sobre a história do universo. Isso nós percebemos na moldura superior, fala sobre isso,
que vai do versículo 1 até o versículo 4, e na parte inferior do nosso quadro, né, na parte inferior da nossa moldura, exatamente o versículo repete o mesmo princípio, que o Senhor Deus, ele tem o governo sobre a história, que tudo o que acontece está, de alguma forma, só acontece porque ele permite, só acontece porque a vontade permissiva ou ativa dele fez com que acontecesse, né? E no meio da moldura, nós percebemos alguns ensinamentos que nós precisamos compreendê-lo a partir dessa compreensão de que o Senhor Deus governa, de que o Senhor Deus é soberano, de que Ele é rei sobre tudo e todos. Então, como eu disse, do versículo 1 ao versículo 4, nós percebemos essa ideia de que o Senhor Deus tem o controle da história, que Ele tem o governo da história. É muito interessante porque, olha só, no versículo 3, no versículo 1, primeiramente falando, que fala que o nosso coração pode até fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Isso é muito interessante, porque eu estava até conversando com algumas pessoas durante alguns dias atrás, o fato de que nós iniciamos o ano de 2020 cheios de planos, cheios de projetos, né? Por exemplo, vamos falar a nível de Igreja Batista no bairro Goiânia. Nós tínhamos muitos projetos para executar, estávamos fazendo planos, sonhando, colocando ideias no papel, fazendo reuniões para atuarmos enquanto igreja neste bairro. Porém, vem uma pandemia, vem um vírus e impede com que a gente execute tudo aquilo que a gente estava planejando da forma como nós estávamos planejando. Percebe? Então, a gente faz os planos, mas a resposta vem do Senhor, porque o Senhor é quem conhece o futuro, porque o Senhor é quem conhece todas as possibilidades da nossa existência. Então, é bastante interessante isso. E outra coisa que nós precisamos entender, que eu já falei isso em outro momento, o livro de Provérbios, ele não é um livro de promessas, ele não é um livro de profecias, ele é um livro de sabedoria. Por que é importante nós entendermos isso? Porque, por exemplo, se fosse promessa ou profecia, pensa bem, versículo 3, entregue suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Se fosse bem assim, em outra tradução vai dizer, consagre os seus planos ao Senhor, a NVI fala isso, consagre os seus planos ao Senhor, e então os seus desejos, né, os seus planos serão realizados. Se fosse promessa, o que acontece? Nós teríamos um plano, nós faríamos uma oração ao Senhor, ou seja, consagraríamos o nosso plano ao Senhor, e aquilo necessariamente deveria acontecer, da forma como nós planejamos. Então, não é promessa, também não é profecia, porque se fosse profecia, é a mesma coisa. Nós consagraríamos, nós faríamos uma oração consagrando este plano ao Senhor, e aquilo tudo deveria acontecer exatamente da forma como nós planejamos, exatamente da forma como nós sonhamos. Mas o que esse texto quer nos mostrar, o que esse versículo quer nos ensinar, é que nós devemos planejar. O Senhor Deus se agrada quando a gente faz planos, porém os nossos planos devem ser submetidos à vontade dele. Os nossos planos devem ser submetidos à vontade dele, porque somente ele sabe o que é melhor. Somente ele tem o governo da história e somente ele sabe, conhece o futuro, ao contrário de todos nós. Né? Então, por isso que nós precisamos ter essa compreensão. Né? E aí o texto, usando de sabedoria, vai dizer que o Senhor faz tudo para um determinado fim. Né? Até mesmo o ímpio para o dia da calamidade. Ou seja, todas as coisas que existem na Terra, que existem no planeta, é essa a ideia. Não é que o Senhor Deus está ali manipulando a história, não é isso. A ideia é que tudo que existe, Deus criou com um propósito, Deus criou com um objetivo. Nada está nessa Terra por acaso. Né? E aí nós compreendendo isso, compreendendo que o Senhor Deus ele é soberano, logo, ele é rei. Né? E ele sendo rei, ou melhor, eu quero fazer uma outra consideração aqui. Então, compreendendo que o Senhor Deus governa a história, que ele não está à parte da história, que ele está a ver tudo o que acontece, né? Quer dizer, então, que ele atua, que ele age também na história. E como que ele age? Ele age abençoando os justos, por exemplo, versículo 7, mas também punindo o mal. Ele abençoa os justos e pune os ímpios ou os injustos. Né? Isso é muito interessante. E continuando o que eu ia dizer anteriormente, o Senhor Deus sendo soberano, soberano é aquele que é rei, é aquele que governa.
Então, se o Senhor Deus governa, o padrão, o modelo de governo deve ser copiado, deve ser, vamos dizer assim, pensado a partir da própria ação de Deus, a partir da própria forma como ele age. E aí o texto vai nos dizer lá do versículo 12 ao versículo 15, por exemplo, que o rei detesta a prática da maldade. Se a gente falar isso de forma prática, vamos dizer assim, popularmente falando, a gente não vê isso de fato acontecendo. Vamos pensar assim, por exemplo, os governantes do nosso país, do nosso estado. Todos os governantes que passaram na nossa história, que nós tivemos ao longo da história, foram pessoas que detestavam a maldade, né? São pessoas que detestavam a prática da maldade, que estabelecia o seu trono, o seu governo com justiça? Não, nós sabemos que não. Quer dizer, então, que somente o rei legítimo, o governante legítimo, é aquele que atua conforme os padrões de Deus, conforme os padrões divinos. Quando o rei, quando o governante não está agindo, não está atuando conforme os padrões divinos, ele é um rei ilegítimo. Percebem? Isso é bastante interessante. Porque, por exemplo, quando a gente vai lá para Romanos capítulo 13, por exemplo, lá Paulo fala para a gente obedecer às autoridades. Isso é verdade. Porém, quando a autoridade não está agindo conforme o padrão divino, quer dizer então que aquela autoridade está sendo uma autoridade ilegítima. Logo, a gente não deve obedecer esse tipo de autoridade. Porque se ela está desobedecendo a Deus, se nós obedecermos à autoridade que desobedece a Deus, consequentemente nós estaremos desobedecendo ao próprio Deus. Percebem? Então, quer dizer então que quando um rei, quando um governante desobedece a Deus, nós devemos, como servos de Deus, desobedecer ao rei e ao governante para obedecermos a Deus. Como os próprios discípulos disseram, como os próprios apóstolos disseram, né? Pedro disse, por exemplo, convém a nós obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Porque o padrão de governo, o padrão de reinado, vamos dizer assim, é o padrão observado no próprio Deus, que é um padrão justo, que é um padrão bom, que é um padrão amoroso. Observando isso, nós podemos também, algo que nós estamos percebendo desde o início do livro de Provérbios, é que o livro de Provérbios ele nos traz conselhos para vivermos melhor. E, por exemplo, nós conseguimos viver melhor quando nós tememos ao Senhor. Versículo 6, a parte B do versículo que nós lemos. Pelo temor do Senhor se evita o mal. Né? E aí do 16 ao 22 ele vai explanar melhor essa ideia, né, de que nós podemos viver melhor quando nós temos sabedoria. E a sabedoria nós só podemos adquiri-la temendo ao Senhor, temendo a Deus. E aí ele continua a avançar com a sua argumentação, mostrando, por exemplo, que a sabedoria nos ajuda a viver melhor, porque a sabedoria nos ajuda a proferirmos palavras que edificam. Versículos 23 e 24 do texto que nós lemos. Né, palavras agradáveis, palavras como favo de mel, palavra que é remédio para a alma, remédio para o corpo. Percebem como que a sabedoria deve nortear toda a nossa vida, deve nortear toda a nossa existência? Né? Agora, ao contrário, quando nós deixamos de temer a Deus e passamos a confiar em nós mesmos, em nosso coração, nós percebemos o quê? Que o nosso coração ele nos leva ao mal. Ele nos leva à violência, porque nós somente podemos adquirir a sabedoria verdadeira quando nós tememos ao Senhor. Quando nós deixamos de temer ao Senhor, aquele que é soberano, nós entendemos que temer é viver conforme a vontade dele, ou seja, quando nós tememos ao Senhor, nós reconhecemos a soberania dele sobre a nossa vida. Então, quando nós deixamos de reconhecer a soberania de Deus na nossa vida e começamos a viver a partir dos nossos próprios princípios, a partir da nossa própria legislação, o que acontece? Nós entramos em caminhos que nos levam à destruição, caminhos que levam ao mal, caminhos que traz maldade, que traz destruição para a humanidade, né? Mas, por exemplo, que traz discórdia, né? Que separa os melhores amigos. Mas, quando nós vivemos com sabedoria, essa sabedoria adquirida através do temor ao Senhor, através desse reconhecimento da soberania de Deus na nossa vida, a sabedoria ela produz vida. E aí é interessante porque o versículo 31 vai dizer, os cabelos brancos são coroa de honra. Né?
ou seja, falando uma pessoa que já viveu muitos anos, que já embranqueceu o cabelo pelo fato da sua idade já avançada. Ou seja, isso é uma honra para a pessoa. Só quando a gente volta a alguns capítulos, o sábio nos diz também que a sabedoria ela é como um diadema para que a pessoa coloque na sua cabeça, ou seja, é algo também que produz honra. Então a sabedoria é honra. O tempo de vida elevado também é honra. Ou seja, a sabedoria e a vida longa estão intimamente ligadas, estão intimamente unidas uma à outra. Porém, nós só podemos ter essa sabedoria quando nós reconhecemos a soberania, quando nós tememos ao Senhor, quando nós reconhecemos a soberania do Senhor sobre a nossa vida. E aí o texto vai dizer, reforçando isso, vai terminar reforçando isso mais uma vez, porque nós, para fazermos sorteios, os dados são lançados, mas a decisão procede do Senhor. É claro, como eu já disse, o livro de Provérbios são princípios, né? A ideia que o sábio quer dizer aqui não é que Deus está ali preocupado com um jogo de azar. E aí Deus que decide o resultado do jogo de azar. Não é essa a ideia. A ideia é que o Senhor Deus está atento à história da humanidade. Que o Senhor Deus, ele atua na história da humanidade. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus afastado da nossa história, da nossa realidade. Não, ele é um Deus que está junto de nós, ele está vendo a nossa história e ele governa. Ele está conduzindo a nossa história para um fim, para um alvo muito maior do que nós imaginamos, que é o seu propósito eterno. Então, que nós possamos entender isso a partir deste estudo, né, que o Senhor Deus ele é soberano, ele não abandonou a humanidade, ele não abandonou a sua criação, ao contrário, ele continua atuando na criação para conduzir-nos aos seus propósitos eternos e para que nós possamos viver melhor, nós precisamos nos submeter a essa soberania divina, né, independente se isso deve ser observado tanto no plano, nos níveis mais altos da sociedade, como, por exemplo, entre os governantes, ou nos níveis mais, vamos dizer assim, inferiores, não de valor, mas de hierarquia, até mesmo entre o povo comum, entre as nossas ações mais simples, nós precisamos reconhecer que o Senhor Deus está atento e que Ele cuida de nós e que Ele quer o melhor para nós, desde que nós adquiramos a sabedoria que provém do temor a Ele. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você tenha um excelente restante de semana e até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus.